Graças a Deus e nos dar a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que satisfação estar com vocês aqui nessa tarde para junto adorarmos, cultuarmos aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Por gentileza, nós vamos ler um versículo das Escrituras, 2 de Coríntios 6, versículo 7. 2 de Coríntios 6, versículo 7, no transcorrer dessa reflexão, estaremos voltando ao texto inicial que o pastor Raimundo leu, mas nós vamos refletir nessa palavra. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 7, está projetado. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes se formassem, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amado. Colocamos, ó Deus, diante de Ti, todos os nossos propósitos de adoração, de glorificação, de exaltação ao Teu santo nome. Precisamos ser alimentados, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Somos homens sujeitos à queda a qualquer momento. Reconhecemos que foi a Tua graça, que foi o Seu amor, que foi a Tua misericórdia que nos fez caminhar até o dia de hoje. Portanto, glórias ao Teu nome eternamente. Estende as Tuas mãos nessa tarde para curar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para nos dar mais encorajamento, mais força, Senhor, mais poder da Tua palavra para fazermos a obra missionária. Levanta homens, levanta mulheres, jovens, crianças, idosos, cheios do Espírito Santo, para proclamar a Tua palavra, que essa palavra alcance os corações, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Combate nosso de cada dia é a nossa reflexão. Combate nosso de cada dia. Combate nosso de cada dia nos lembra o pão nosso de cada dia. Qualquer semelhança não é uma mera coincidência, e sim uma realidade notória. A oração do Pai Nosso, que é o modelo dado por Jesus, vai nos ajudar de maneira e de forma didática e prática a nos aproximarmos do Criador e Senhor do Universo. Então, a oração do Pai Nosso contém de forma sucinta todos os elementos que justificam uma submissão esperançosa, de aproximação, de vivência com o Senhor Jesus Cristo e uma comunhão satisfatória com o Espírito Santo, de relacionamento espiritual diário, sadio e contínuo, que é o nosso objetivo. Por outro lado também, irmãos, a vida cristã é um aguerrido bom combate, podemos assim dizer, baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate. Batalhar, então, nesse bom combate, é o objetivo de todos nós que somos cristãos. Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, vai se tornar, então, para nós um objetivo diário para a vida. A palavra batalhar no grego é epagonizomai, que significa agonizar, extinguir-se na luta contra um oponente numa guerra. Realmente é um combate, irmãos, é um combate que vai nos trazer desgastes físico, esgotamento espiritual, feridas são abertas na trajetória, tristeza, desalento, sofrimento, perseguições, tribulações. Tudo isso e mais um pouquinho está no pacote do combo, do embornal do discípulo de Jesus Cristo. Todas essas coisas vai estar na nossa vida no transcorrer
deste bom combate. Mas o apóstolo Paulo já dizia na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele disse o seguinte: gastarei e me deixarei gastar por vós. Outra parte ele diz lá em 1 Coríntios 4, versículo 11, somos esbofeteados e não temos morada certa. A recompensa com os louros da vitória plena, da palavra glorificativa, ela só vem depois. Lucas capítulo 14, versículo 14, na King James está assim: receberás a tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Então a plenitude, o ápice para todos nós cristãos será esse momento da ressurreição de todos os justos. Nós temos as mulheres que levam o bom combate no dia a dia como uma profissão de servir a Deus, conforme Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 2,10, elas como servas de Cristo, são essas pessoas que têm se esmerado na profissão de servir a Jesus Cristo diariamente. Alegoricamente, os homens são os bons soldados de Cristo, 2 Timóteo 2,3, como nós lemos. Então, eis aqui um resumo, que é também um chamado, que é um alistamento para o bom combate de cada dia. Isso foi feito um dia, esse alistamento, esse chamamento, foi feito um dia pelo Espírito Santo a você, e dia após dia você tem respondido com a vida cristã, que tem por objetivo ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Tu, pois, sofres as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Estamos alistados para a guerra, temos o nosso certificado quando nós alistamos no exército, se vamos servir ou se não vamos servir, ganhamos aquele certificado. Jesus também te escolheu, Jesus também te separou, Jesus também te nomeou, Jesus também tem te enviado. João 15,16, não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi e vos nomeei a vós, para que vardes e des fruto, e os vossos frutos permaneçam. Isso é extremamente maravilhoso. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para sermos para o louvor da sua glória, irmão. Jesus diz essas palavras no capítulo 15, versículo 16 de João. E é uma excelência, é uma essência em excelência, porque nós estamos sendo condicionados pelo Espírito Santo, dia após dia, a vivermos uma vida cristocêntrica nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já pensou a respeito disso? A excelência que Deus te coloca em relação à salvação? Efésios 2, versículo 6, eu gosto muito dessa tradução da King James, que fala: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Jesus Cristo. A primeira verdade que nós descobrimos nesse texto, a eficácia do combatente cristão se dá quando as suas armas são divinas. Nós temos um inimigo invisível, ele vem disfarçado, que muda suas táticas, ele se adequa às culturas, ele vai soltando as suas iscas, até em menes, modinhas aparentemente irrelevantes no mundo virtual, a cada segundo. Ele atacou diretamente o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele falou para a mãe da humanidade, a Eva, aquilo que ela queria ouvir. Ele mexe na soberba, ele mexe no ego e no orgulho humano para alcançar os seus fins, não importando os meios.
Então nós não estamos no tempo que dá para flertar um pouco, que dá para brincar um pouco, porque nós temos um arqui-inimigo que luta contra a gente no nosso bom combate do dia a dia. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas maquinações, as suas artimanhas, conforme o texto que nós lemos, que aí está projetado. A palavra da verdade é o primeiro divisor de águas nesse combate nosso de cada dia. Essas suas orientações, ela vai nos capacitar a nós gerenciarmos as crises nos dias maus, nesse seu tempo de peregrinação aqui na terra, que é muito curto, é como um conto ligeiro, como uma erva do campo, que de manhã ela nasce frondosa e à tarde murcha e joga fora. Então nós precisamos considerar os dias maus, né? Assim como no dia da prosperidade nós gozamos o bem, a palavra manda que nós também, no dia da adversidade, possamos estar considerando. Eclesiastes 7:14 nos diz isso. Então não se iluda você com este mundo, ele está no maligno. Não estamos em guerra simplesmente contra pessoas humanas com seus mimimis, mas nós estamos em guerra contra forças demoníacas organizadas, muito organizadas, numa hierarquia que domina a humanidade, que domina o sistema mundial, a economia, a geopolítica, a religião, a cultura de todas as sociedades. O príncipe desses poderes é Satanás. Ele detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Apocalipse 12, versículo 12, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo. Então um dia você foi convencido pelo Espírito Santo a crer na palavra divina revelada, e aí você se aliou a Cristo, você se torna um soldado de Jesus Cristo, você uma serva do Senhor, faz profissão de servir a Deus. Sim, vai ser essa palavra divina que vai nos dar subsídios seguros para nós lutarmos contra o nosso inimigo. O nosso general já saiu na frente para vencer. Esteja seguro, creia nos seus profetas, creia na sua palavra. Romanos 12, 17 diz que nós precisamos ouvir a palavra, porque através de nós ouvirmos a palavra, nasce a fé no nosso coração. Mateus 22, 29, Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos 15, 4, Paulo fala que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O salmista no Salmo 149, o verso 6, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Isaías 34:16, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o disse, o seu Espírito mesmo as ajuntará. Segurança da palavra, a palavra da verdade, essa palavra que nós temos nas nossas mãos. O próprio Jesus, capítulo 10, 35 de João, diz que a Escritura não pode ser anulada, ela não pode ser cancelada como você pode estar cancelando uma pessoa chata das suas redes sociais, né?
ela não pode ser anulada, ela não pode ser cancelada. E o segundo divisor de águas, conforme nos diz o texto da palavra de Deus, irmãos, é o poder de Deus, né? O poder de Deus. Capítulo 1 de Atos, versículo 8. Recebereis o poder do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Capítulo 3, versículo 11 de Mateus. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas eu não sou nem digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus é todo-poderoso. Jesus e o Espírito Santo está conosco no combate do dia a dia, no bom combate do dia a dia. O poder do Espírito Santo está em você e faz com que a sua luta não seja solitária, não seja inglória, não seja um revés, não seja aniquiladora. Na palavra, está dizendo lá, na palavra da verdade e no poder de Deus. É um casamento indivisível para a sua fé na batalha diária, irmãos, que não tem como nós escaparmos do bom combate. Não há como você viver uma vida cristocêntrica sem luta, sem dificuldade. O apóstolo Paulo, escrevendo lá a Timóteo, na sua segunda carta, a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz que todos os que quiserem viver piamente em Jesus Cristo, eles padecerão perseguições, né? Eles sofrerão perseguições. E segundo Pedro, né, ele diz que as lutas elas se propagarão mundialmente com todos aqueles que são de Cristo. Está lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9. Veja, irmãos, palavra e poder de Deus é que faz você eficaz, faz você treinado, faz você efetivo como uma parte integrante deste bom combate para causar um resultado pretendido intencionalmente, espontaneamente na obra, no reino de Deus. Hebreus 4, versículo 12, eu estou citando muitos versículos da Bíblia, não tem como não citar, porque eu dependo disso, né? E nós dependemos de estar agarrado com a palavra. Então precisamos segurar na palavra e meditar na palavra de dia e de noite, repetir isso, tornar a falar, crer nisso e avançar no bom combate nosso de cada dia. Diz lá em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O versículo 13, ele fala que não há nada encoberto diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Eu destaco aqui nesse texto essa palavra eficaz. Eficaz é energis no grego, que é comparável com o significado da palavra energético, né? Energético, que vai derivar essa palavra energis. Ela vai denotar algo operando ativa e com muita eficácia. É o oposto de agos, grega também, que significa ocioso, ineficaz, inativo, né? Nós podemos até aqui, irmãos, parando um pouquinho para meditar nessa trilha que nós trilhamos até aqui da palavra de Deus, nós podemos afirmar que com a palavra de Deus e com o poder de Deus, nós estamos armados com as armas divinas para o combate, para o bom combate do dia a dia da vida cristã. É possível nós afirmarmos isso até aqui? Nós confiamos nas nossas armas para o bom combate nosso de cada dia? Eu poderia perguntar para mim mesmo, talvez você coloque o seu nome aí,
E você, Omar, você tem sido eficaz? O Energis da palavra de Deus, o energético da palavra de Deus está na sua vida? Você tem sido eficaz, ativo e operante? Ou você está mais para águas, ocioso, inativo, ineficaz? Veja, irmãos, a segunda verdade: a eficácia do combatente cristão se dá quando usamos as armas adequadamente. Eu preciso conhecer a arma que está nas minhas mãos, que ela é o poder de Deus, né? Ela é a verdade, ela é uma arma, conforme o texto, as armas da justiça. Então ela está nas nossas mãos. O primeiro passo que eu tenho é conhecer. Por exemplo, uma arma de fogo, né? Qualquer pessoa que queira usar uma arma de fogo, ela precisa saber de máxima segurança antes de usar essa arma, dentro daquilo que a lei determina, né? Antes de sair por aí dando tiros, né? Existe a necessidade de conhecer a arma, né? Nos mínimos detalhes. Que diga lá os militares, né? Os policiais e todos que trabalham nessa área, antes de dar um tiro, precisa conhecer os mínimos detalhes da arma. O versículo lido, 2 de Coríntios 6, versículo 7, nos diz assim: com as armas da justiça, olha o detalhe, irmãos, né? Tanto no ataque como na defesa. Você tem que defender de todo mal? Claro, evidente. Você tem que atacar também? Precisa também atacar, irmãos. O contexto dessas palavras, o momento que Paulo escrevia essas palavras, estava havendo um ataque sistemático àqueles crentes por falsos mestres que usavam a lisonja e a demagogia a serviço do diabo. O capítulo 6 aí vai aparecer o diabo como Belial, né? Como Belial. Então era o momento dos crentes revidarem, mas esse revide teria que ser com precisão cirúrgica, né? Saber manejar bem a palavra da verdade era essencial nesse ataque espiritual contra as legiões do inferno. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Saiba usar a palavra da verdade, porque você e eu e nós precisaremos dela no nosso bom combate do dia a dia. Eu recordo-me que quando iniciei a minha corrida cristã, eu tinha um certo medo, um certo receio de pessoas que manifestavam espíritos imundos. Entre aspas aqui, por ironia do destino, eu me deparava com N de situações, né? Assim, e eu era chamado, parece que só tinha eu, né? Para orar por aquelas pessoas endemoniadas, por gente endemoniada. É claro que eu não gostava daquilo, mas como cristão, né? Eu pregava o evangelho, como cristão eu tinha que ir. Ócios do ofício, né? Aí eu me fortalecia no Senhor e na força do seu poder, ou então eu jogaria a toalha. Então, nesse caso, a melhor defesa é o ataque, né? É o ataque. Eu jejuava, orava a Bíblia, né? Partia para o confronto inevitável, que sem Jesus eu sabia. Eu tinha certeza que sem Jesus seria um combate inglório, seria vexatório, inimaginável para mim. Porém, com Jesus a cada dia, nessas situações passadas, eu só descobria que o nome de Jesus é poderosíssimo, mesmo na minha fragilidade, mesmo no meu medo que eu tinha, o nome de Jesus é poderosíssimo, diante dele todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então é Ele que vai na nossa frente quando nós estamos em missão, irmãos.
essa missão do bendito bom combate nosso de cada dia. Ide, né? O ide dele representa, né? Significa o vai indo. Você vai indo que eu vou te ajudando. Vai lá que eu te ajudo. Mas, Senhor, como é que pode? Eu tenho medo, eu não posso. Mas vai lá, vai indo que eu vou te ajudando. Era mais ou menos assim que eu ia. E eu tive uma experiência. Num domingo, depois do almoço, depois de um suculento almoço, né? Eu estava tranquilo porque ia para a igreja mais tarde, né? Eu morava perto da igreja de São João do Miriti. O pastor Edson, inclusive, me visitou lá, né? E o pastor daquela igreja morava longe. E aí tinha uma irmã endemoniada. Adivinha quem que eles foram atrás, né? A igreja lá era grande, né? Tinha muitas pessoas. E eu estava tranquilo em casa. Chega então as irmãs da igreja, né? Atrás do obreiro. E disse para mim, a mulher passou a noite toda endemoniada. E eu com a barriga cheia, né? Eu acreditava antes, né? Que eu tinha que estar em jejum e tal. Precisa, né? Mas naquele momento eu não estava. Era um momento que eu estava tranquilo, que eu estava relaxado, mas era o bom combate de cada dia, de cada cristão. E eu acompanhei aquelas irmãs de oração, e aí, quando eu chego naquela rua lá, irmãos, sem mentira nenhuma, a rua estava lotada de pessoas, né? Lotada de pessoas. E aí eu falei, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. E entrei na rua já orando com aquelas irmãs, até que eu chego na casa dessa pessoa que estava endemoniada. Quando eu chego, 2 irmãos de outra igreja estão saindo. E aí, não tem jeito aqui não. Vamos embora que não tem jeito. Eu falei, misericórdia, Jesus, né? Os irmãos estavam em 2, orando, não tem jeito. E aí Deus nos dá aquele revestimento do poder da palavra, do poder do Espírito Santo. Não é que a gente merece coisa nenhuma, é graça, é misericórdia de Deus. E eu fui revestido ali do poder de Deus e autoridade. Eu disse para a endemoniada, entra agora. E ela entrou e ali manifestando e, enfim, queria dar o espetáculo, né? E eu pude perceber naquela hora ali, naquele momento ali, que não era na rua que eu tinha que orar por ela, porque ela ia dar o espetáculo que o diabo queria era aquilo. Deus me deu aquele discernimento. Não, manda ela entrar. Ela entrou. E lá dentro, ali com as irmãs, nós oramos. E em nome de Jesus, aquela endemoniada foi libertada pelo poder de Deus, né? No final, eu lembro que ela estava muito fragilizada, porque ela tinha passado a noite toda. Eu disse para as irmãs, dá um banho nela, deixa ela repousar, né? Claro que tem uma outra história, né? Que o vizinho, ela era brigada com a irmã da igreja que morava próximo. Então, aquele marido não queria ver a adventista da promessa. Ele não soube, né? Que eu era adventista da promessa. Mas pela graça de Deus, Deus operou um milagre ali, pelo poder de Deus, né? Então, irmãos, tanto no ataque com a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, com as armas da justiça, você pode atacar sim. Você pode atacar o pecado em todas as suas instâncias, né? Então chega de tolerantismo. É uma ideia nova aí que você precisa tolerar tudo sem uma reação por parte de você que é cristão. Você tem nas suas mãos a posse. Você tem nas suas mãos as armas da justiça. Você precisará usar essas armas quando você for acionado pelo Espírito Santo. Vai chegar esse dia para você, vai chegar esse momento para você que vive uma vida piedosa com Jesus Cristo. E neste momento que você for acionado, Deus estará do teu lado. Se você tem confiado no poder da palavra da verdade, no poder de Deus com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, você será mais do que vencedor, conforme a palavra nos ortogra, nos garante isso, irmãos, né? Então nós precisamos usar as armas que nós temos, as armas da justiça, diz o texto, como na defesa também. Eu recordo-me que quando alistei no TG 04-102, tinha uma frase lá, fora ali, logo quando a gente chegava,
tinha uma frase que dizia o seguinte: um exército pode passar um século desempregado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos nós também, que temos conhecido a palavra de Deus. Então, no combate nosso de cada dia, aprender a se defender e atacar tem todo o seu mérito. Afinal, um dia, uma hora, um momento, você terá que atacar. E o seu ataque precisa ser baseado no poder da palavra de Deus, não na sua fragilidade, não no seu medo, não na nossa covardia às vezes, né? Mas tem que ser baseado no poder da palavra de Deus. Uma coisa extremamente maravilhosa, irmãos, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Nesse nosso processo de fortalecimento espiritual, esse fortalecimento seu espiritual particular, é que cada leitura da Bíblia que você faz, em cada escola, cada momento de contemplação, em cada propósito que você faz no seu particular para santificar a sua vida, o nosso Deus está te condicionando ao combate nosso de cada dia, de maneira que você nem percebe, né? Porque você está se aproximando de Deus, consequentemente você está sendo fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder. O salmista lá no Salmo 144, verso 1, ele diz o seguinte, irmãos: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra. Olha o detalhe: e os meus dedos para a batalha. Ele treina a minha mão para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então o Senhor é um homem de guerra. Isaías 42, 13, ele diz que o Senhor é um homem de guerra. Lembra daquele cântico que a gente cantava um tempo atrás? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, não é isso? Então ele é o homem de guerra, ele é o Senhor dos exércitos. Isaías 13:4 diz que o Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. E eu concluo a minha reflexão nessa tarde dizendo o seguinte: o momento é propício. Você está vendo aí as coisas que estão acontecendo, né? Nesse chamado novo normal, que não é novo normal, né? Então as coisas elas tendem a piorar, porque a Bíblia fala que o homem irá de mal a pior, não é isso? Mas nós precisamos usar as armas divinas que o Senhor dos exércitos já nos preparou. A eficácia dos bons soldados de Cristo e das mulheres que fazem profissão de servir a Deus dia após dia, no geral, está sendo questionada por alguns. E aí eu pergunto, mais como reflexão: será que eles não têm razão? Se eles não têm, não tem com que nós nos preocuparmos, né? Porque sabemos que eles sempre vão falar mal da gente, nós nunca vamos estar, né, no pódio, nós vamos estar sempre na rabeira. Por quê? Porque nós somos, o apóstolo Paulo diz, nós somos considerados muitas das vezes como lixos deste mundo, né? Ele fala isso, né? Mas nós, tendo o Espírito Santo nas nossas vidas, tendo a palavra de Deus nas nossas vidas, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, diz a palavra, né? O pastor Paulo Júnior, em uma das suas pregações, ele disse que nós estamos diante da geração mais fraca do cristianismo até hoje. Será que faz sentido a pregação deste pastor? É algo a pensar e procurar entender que nós só teremos o êxito no combate nosso de cada dia se usarmos corretamente as armas da justiça que Deus já nos deu. O ataque precisa ser cirúrgico, irmãos, com a palavra
e o poder de Deus, Ele vai nos dar aqui e agora os louros da vitória da igreja, que são almas redimidas, integradas e fortalecidas no Senhor e na força do seu poder para o combate nosso de cada dia. Vai precisar ter uma vida ilibada, uma vida santificada, uma vida justificada em Cristo e fortalecida pelos princípios diretivos das Escrituras Sagradas. Com isso, estaremos simultaneamente atacando e defendendo das hostes do inferno no combate nosso de cada dia. Deus continue te abençoando, Deus continue nos fortalecendo. Os dias são maus, mas o nosso Deus é o mesmo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Gracioso Deus, a tua palavra não retorna para ti vazia, Jesus. Antes ela faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada. Pai, em nome de Jesus, estendes as tuas mãos sobre todos os teus filhos, seja no presencial, seja no virtual, que estão escutando as tuas palavras. Vai de encontro, meu Pai, a cada um de nós, para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os desafios são muitos, ó Pai. Nós precisamos da tua palavra, Jesus. Nós precisamos do teu poder para vencermos os obstáculos que se interpõem na nossa vida, nesse nosso bom combate de cada dia. Aspiramos, ó Deus, um dia estarmos na tua presença, glorificando eternamente o teu santo nome e cantando o hino da vitória nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Confirma, Senhor, meu Deus, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais sobre toda a sua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus, para que o teu Espírito Santo possa estar nos despertando, possa estar falando conosco de dia e de noite, que nós sejamos alertados, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, revestirmos da couraça da fé, Senhor, meu Deus, e colocar a tua palavra como evidência, Senhor, nas nossas vidas, no dia a dia. Não permita que sejamos, ó Deus, ociosos, ó Deus, inativos, mas permita-nos, através do teu Espírito Santo, sermos eficazes, ativos, ser constante e abundante na obra do Senhor. Pai, eu sei que há muitos que estão em sofrimento, que estão em debilidades, em dificuldades, problemas, ó Deus, familiares, problemas de enfermidades, ó Deus, e outros males que têm assolado a muitos, porque o diabo já desceu com ira sobre todos os moradores da terra. Mas nós temos o seu sustento, Deus. Nós temos a confiança na tua palavra, e a tua palavra não pode ser anulada. A tua palavra é verdade. Ela nos liberta, ela nos cura, Senhor, ela nos fortalece para o bom combate nosso de cada dia. Que a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus possa vencer todos os obstáculos e fazer triunfar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu sei que tu podes fazer além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos, porque tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus que nos ama, tu és o Deus que nos elegeste, tu és o Deus que nos chamou, tu és o Deus que nos encoraja dia após dia, nos momentos das tristezas, nos momentos dos abatimentos, das tribulações. O Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado pela atenção, irmãos.